Olá pessoal, eu sou João Andreazzi da Companhia Corpus Nômades. Eu estou aqui para responder algumas perguntas que aconteceram nessa nossa última temporada virtual com o Especulador de Olhos Invisíveis de Carne, onde nós passamos por 5 diferentes teatros, nas redes de 5 diferentes teatros, que foram o Teatro João Caetano, aqui de São Paulo, o Teatro Paulo Hiró, o Teatro Arthur Azevedo, o Teatro Cacilda Becker e o Teatro Alfredo Mesquita. Encerraram-se essa temporada, encerrou-se agora e aconteceram algumas perguntas. O elenco já respondeu algumas e aí passaram algumas aqui para mim. O processo criativo de uma transcriação de uma obra de repertório nessa situação, ela é um desafio. Ele tem algo instigante, mas ao mesmo tempo tem uma dificuldade imensa, né? Que é um momento onde as pessoas estão, nós todos, né, estamos com uma sensação de medo, né, de aflição com relação ao todo, o que vai acontecer com essa pandemia, essa situação da cultura e da educação que já não estava adequada, né, estava sendo realmente desmontada por algumas atitudes, também já estava afetando a nossa energia como artista, vivendo num país como o Brasil e uma cidade como São Paulo. Então o desafio já tinha antes, né? Assim, grande, forte. Nós entregamos, por exemplo, o Espaço Cênico Lugar, que é a sede, que foi a sede da Companhia Corpus Nômades, lá na Rua Augusta, depois de 13 anos. Isso foi antes da pandemia, bem uns meses antes. E então já tinha ali um desafio de pensar em continuar o procedimento criativo, cênico, que eu chamo de coreodramaturgia, sem o espaço, né, que deu alicerce e foi um lugar onde nós pudemos de fato galopar num experimento, na pesquisa que é cênica, envolve a dança, envolve o teatro, envolve o vídeo, a arte, envolve dramaturgia. Então essa complexidade já era um desafio, continuar sem um espaço. Mas com a pandemia isso agravou-se, mas ao mesmo tempo trouxe alguns desafios, né, que é adequar-se à ideia de fazer da casa da gente um espaço cênico. Então nós passamos já com o eterno voo de Dr. Faustrol na clareza obscura da internet, por isso, onde nós desenvolvemos as cenas, ensaiamos em casa, utilizamos bem pouco a Oficina Cultural Oswald de Andrade, nessa outra montagem, né, do Dr. Faustrol, e também o Espaço Cênico Lugar, que a gente foi gravar uma cena na frente da sede da companhia, que a gente fechou em 2019, final de 2019, mais ou menos final de agosto de 2019, e nós pudemos acessar o espaço, né? Depois de um ano e pouquinho fechado, encontramos exatamente como nós deixamos e nós até gravamos uma cena lá. Então, acho eu que o Dr. Faustrol fez com que a gente chegasse no Especulador de Olhos Invisíveis de Carne já amaciados, e as dificuldades que ocorreram lá e os desafios foi uma tremenda escola para essa versão que a gente fez também, algumas cenas na Oswald de Andrade e as outras basicamente nas nossas casas, aqui nessa sala onde eu estou falando com vocês. Então acho que o maior desafio é vencer esse medo, sabe, que está dentro da gente, e a coragem, e com todo o respeito e o cuidado que deve, de envolver a companhia, os outros artistas, outras vidas, num desafio de remontar um trabalho de repertório, o que de fato fez com que nós criássemos uma nova obra. Então esse desafio que foi essa produção artística
nesse momento pandêmico, ele trouxe novas possibilidades. O que eu chamava de coreodramaturgrafia, com essa via de utilizar vídeo, roteiros foram repensados para essa possibilidade de linguagem, esse meio, essa mídia. Então nós retomamos a ideia de audiovisual que já acontecia na década de 80, principalmente começo também de 90, que a gente já vinha utilizando o audiovisual, só que não havia internet. Então esse aprendizado do final de década de 80 e 90, no meu caso, também ajudou nesse momento agora. Então esse desafio que faz com que eu volte a utilizar o audiovisual, agregou uma palavra na frente do que eu chamo de coreodramaturgrafia, que é a cinecoreodramaturgrafia. E então, mediante a ideia de experimento e pesquisa, pensando nisso, e mediante essa situação, eu acho que teve nesse desafio um ponto extremamente positivo, que foi esse desenvolvimento para a cinecoreodramaturgrafia, que eu estou achando bem interessante. Eu não sei se eu respondi essa pergunta, mas depois vocês podem mandar um reforço, quem estiver vendo isso. A outra pergunta que fizeram foi qual a importância dos fomentos à manutenção dos artistas e das companhias. Eu acho que é essencial, ainda mais falando de arte contemporânea, de pesquisa, de experimento, onde há um desenvolvimento, há um aspecto de aperfeiçoar a forma como a gente entende a produção artística de dança, de teatro. Então, na prática. Então, com esses aportes a gente consegue pagar o salário do elenco, pagar as produções e fazer um produto que não precise entrar nesse aspecto tão comercial, que daí deixaria de ser pesquisa, experimento e desenvolvimento artístico. O que nós buscamos, e nós, especialmente eu, acredito nisso que a gente escolheu para fazer, para viver, é a transformação dessa característica da alma humana. E esse momento onde a ideia de comunidade, de cooperativa, de organizações sociais estão passando por uma transformação imensa, muito por conta da situação, do sistema capitalista que está bem complicado, está com uma crise imensa econômica, vamos dizer assim, na maioria das partes do mundo. E essa forma agora com a pandemia, onde não tem uma coisa pessoal, a gente não consegue esse aspecto que presencialmente tem, de perceber intuitivamente o que a pessoa está sentindo enquanto você está atuando ou enquanto você está falando alguma coisa. Você não tem esse feedback mais. Então, com a continuação desses editais, a gente vai aprendendo e transformando essa maneira de transpor o que eu penso como ser humano para o trabalho artístico, de forma profissional. Então, com o aporte, a gente consegue ir a fundo nessa pesquisa e possibilita que as pessoas também tenham uma formação de uma ideia do que é ser intérprete em 2021 e possam viver disso. Tem todo um trabalho técnico de preparação, tem todo um trabalho de leituras e de pesquisa que dá um alicerce para a vida das pessoas que participam dessas obras, e o espectador que consegue acessar de forma gratuita, porque a maioria delas ou é a preços populares ou de forma gratuita, tem um incentivo para continuar a entender as coisas. A subjetividade do que a gente faz, ela ajuda as pessoas, o público de uma forma geral, a entenderem coisas mais complexas, de sentido de existência. Eu, quando comecei a fazer isso, eu fiz por isso. Eu, quando assisti um espetáculo de dança, de teatro, de música,
percebia que nesse ato de eu estar ali presenciando esse experimento, eu conseguia acessar reflexões ou entender as coisas de um jeito que, sinceramente, no dia a dia, mais ligado ao objetivo de trabalho, né, do trabalho diário, né, de chegar, bater o cartão e sair, ir embora, daí tem a relação de pagar as contas, ou mesmo num trabalho outro, ou mesmo artisticamente, a gente entrava num processo mecânico de máquina, né, de produção, que não conseguia ter uma reflexão mais ligada ao eu, vamos dizer, a parte de sensações intuitivas, de sentidos, desse sentimento oceânico, da pessoalidade, uma coisa mais intrapessoal, para ter um interpessoal, essa relação com o mundo, né? Ajudou e ajuda muito a todos nós. Qual a importância dos fomentos à manutenção dos artistas e das companhias? É essencial. Um exemplo disso pode ser o próprio Espaço Cênico Lugar, a sede da companhia que nós fechamos, né, como eu mencionei, depois de 13 anos. Lá, no primeiro projeto que a gente utilizou, Gramática Expositiva do Chão, de Manuel de Barros, né, foi inspirado em Manuel de Barros, nós estreamos em maio de 2007 com uma verba do primeiro Programa Municipal de Fomento à Dança. Nós restauramos o espaço cênico, o lugar, um casarão com a fachada tombada da década de 30, ao lado da cantina Amico Piolim. Nessa região ainda não havia, em 2006, o termo Baixo Augusta, isso surgiu alguns anos depois. Os prédios ao lado nosso, além do Piolim, do lado esquerdo, estava também sem ninguém ocupando já há alguns anos. O outro também tinha fechado, da esquina não tinha ninguém, ainda não havia reformado a padaria Bolonha, ainda era os antigos donos, estava precisando de uma renovação. Então essa região passava por na realidade, um momento de transição. Haviam vários lugares abandonados ali e várias casas também estavam oscilando entre virar, né, construções, prédios, ou fazerem alguma coisa com isso. Então nós entramos com uma carência. Essa verba era em torno líquido, né, de R$159 mil, onde a gente restaurou, o proprietário deu uma carência para a gente criou Gramática Expositiva do Chão, pagando toda a manutenção do espaço, o elenco, os artistas e técnicos envolvidos de uma forma geral, e ainda pôde-se criar outras possibilidades, né, de ações, recebendo pessoas. Nós organizamos um workshop de Haikai com a Alice Ruiz, e já demos início à ideia de fazer dali um espaço cênico mesmo mais amplo, no sentido de difundir mais grupos. Então era a sala norte e a sala sul, tinha 8,40 metros por 15 metros de profundidade, mais ou menos, um tamanho razoável, onde a gente foi agregando aspectos para fazer dali um espaço de difusão cultural, de criação, de formação e de formação de público também, e que de fato ocorreu. Já na estreia do Gramática Expositiva do Chão, que foi 5 de maio, à meia-noite, dentro do evento A Virada Cultural da cidade de São Paulo, nós contamos com um público bem considerável. Foi uma emoção muito grande de estar abrindo as portas, né, num ano que realmente foi muito fértil, com verba pública do Programa Municipal de Fomento à Dança. E nós começamos uma ação com o Colégio Caetano de Campos. Então, com o Gramática Expositiva do Chão, os alunos do colégio, né, do segundo grau do ensino ali
fundamental, né, da Praça Roosevelt, desse colégio que também é tombado, né, um prédio antigo ali, começou a ir ver as apresentações de forma gratuita, onde os professores de literatura, educação artística, levavam os alunos. Durou essa relação uns 3, 4 anos. Depois disso, a professora que encabeçava e falava com a diretoria, pegava os alunos e levava, ela se aposentou. Aí perdemos, infelizmente, essa rotina de ter os alunos do Caetano de Campos. Eu tentei novamente, mas as novas pessoas na direção e os professores não queriam se envolver com a questão da difusão, de ampliar o leque de acesso para os alunos do colégio. Então, infelizmente, a gente parou. Mas nesse período que ocorreu, a gente pôde assistir, presenciar o aluno do primeiro ano do colégio, né, indo no ano que ele estava no primeiro ano, no segundo, depois outro espetáculo, outra obra. Nas conversas que haviam após as apresentações, nós vimos isso. Então, eu lembro que em 2007, nem o próprio professor sabia ao certo quem era Manoel de Barros, e foi uma conversa muito interessante. Além do aspecto triste que 2 meses antes teve uma morte trágica, o João, né, filho de Manoel, com quem a gente conversava por direitos autorais, faleceu de um acidente de avião. Foi um momento muito emocionante também de estrearmos o Gramática Expositiva do Chão, que é o título de um livro que Manoel de Barros escreveu em 1966. Espetáculo que a gente tem muito carinho por tudo isso, e Manoel de Barros dispensa comentários. É incrível, né? A poética toda. Aí nos anos que seguiram, né, nós continuamos com o Programa Municipal de Fomento à Dança, mas também com outros aportes de verba pública que são essenciais e cruciais. O Prêmio Klaus Viana da Dança para o Barulho Indiscreto da Chuva, em 2008. Aí em 2009 nós contamos com um PROAC que teve um patrocínio da Sabesp, com o Oedipus Rex, a Máquina Desejante, onde também saiu dali um espetáculo incrível, também utilizando vídeo, projeções, música ao vivo. Tinha um DJ, o Mestre Sala, Gabi, o DJ Dandan, o Tota grafiteiro e o elenco, né, com as pessoas fazendo as aulas. Então os aportes ajudavam o elenco, né, total, o desenvolvimento da pesquisa e experimento, que eram as aulas diárias, a preparação desse corpo de intérprete e fazendo temporada, cumprindo temporadas de 1 mês, 2, às vezes 3 meses, e retornava. Então, na realidade, esse aporte, essa verba contínua, ajudava a gente continuar com as temporadas mais longas, de forma mais intensa, fazendo com que o intérprete crescesse muitíssimo. E o público também. Então, tinha uma formação de público e de artistas, né? Apesar de serem todos profissionais, mas a labuta, o trabalho diário de estar em cena, apresentando, principalmente para dança, que normalmente as temporadas eram curtíssimas, né? 1 semana, 2 já era muito. Então nós conseguimos cumprir temporadas mesmo, em horários diferentes e muito intenso, assim, foi muito legal. Participando de várias viradas culturais, o teatro vocacional e a dança vocacional da Secretaria Municipal de Cultura aconteceram lá também, com uma intensidade de movimento de pessoas fazendo aula, assistindo, discutindo. E nós começamos a organizar, além das nossas temporadas e criações, abrir espaço para outros artistas. Então o Espaço Cênico Lugar, né, desenvolveu uma mostra chamada Mostra Lugar Corpus Nômades, né, Lugar Nômade de Dança, onde tivemos 11 edições. E acontecia assim que integrava vários espetáculos numa mesma mostra, que durava normalmente 2 semanas. Integrava mais ou menos 16 apresentações de forma intensa, sexta, sábado e domingo, sexta, sábado e domingo, com o evento chamado Sessão Meia-Noite Olho Neles.
A mostra de sexta, sábado e domingo era para artistas com uma estrada, já com uma experiência, como tantas pessoas que passaram lá, que já são artistas de estrada, né, como a Denise Namura, a Sônia Mota, a Célia Gouveia, a Mariana Muniz, foram muitas pessoas, a Holly, grupos de artistas, né, individuais, a Cláudia de Souza, a Ruth Rachu, foram muitas pessoas, Janice Vieira, Andréa Nur, eu comecei a falar, agora é encrenca. Foram muitas pessoas que passaram já de estrada e artistas, né, que começavam também no Sessão Meia-Noite Olho Neles. E nós convidávamos também com aportes, né, todas essas atividades. O Programa Municipal de Fomento à Dança e os outros programas a gente utilizava para dar cachês, ajudas de custo ou pagar toda a organização dessa mostra. Então, ao longo de 13 anos no Espaço Cênico Lugar, tanto a dança como um todo, né, contemporâneo, o teatro contemporâneo, pôde contar com espaço para a difusão do trabalho e aperfeiçoamento de suas pesquisas, como a própria Corpus Nômades, que criava em média um espetáculo por ano, às vezes 2, às vezes até mais, apresentando em outros lugares também, participando de convites de coproduções com o Sesc, né, Sesc São Paulo, o Panorama do SESI, o Banco do Brasil, a Dança em Pauta. Então foi um momento muito intenso para crescimento e graças ao aporte de verba pública, que é o Programa Municipal de Fomento. Então é essencial que ocorra isso. Eu estou dando o exemplo do Espaço Cênico Lugar para vocês terem uma noção. Isso mudou o tecido urbano do entorno. Nós tivemos uma sensação de que, infelizmente, nós ajudamos a parte da especulação. Nós entrávamos como atividade cult na região, nos folhetos das construções dos prédios de lançamento. Aí começou-se a ocupar os espaços ao lado. 4 anos depois ao nosso lado, além da Cantina Piolim, né, que está lá até hoje, resistindo, abriu-se um teatro. Então, por tudo isso, eu acho que é essencial o apoio dos editais, dos programas de fomento à cultura, né, ao teatro, à dança, à música, ao cinema, porque desta forma a gente tem continuidade no projeto. Mesmo fechando o Espaço Cênico Lugar após 13 anos, eu percebo que isso ajudou, além da Corpus Nômades, a outros artistas. Espero que no novo normal nós possamos continuar com projetos similares a esse. A próxima pergunta que foi feita é a respeito dos pontos positivos da apresentação no formato remoto. Eu acho que o que há de positivo dessa forma, né, virtual, é poder acessar pessoas que antes não teriam condições de ter acesso. Mas o aspecto que eu acho que que mais dificulta é na formação mesmo, né, nos ensaios, nos processos de transpassar ou transpor o que a gente vai desenvolver em cena para o elenco que está integrando o projeto. Um aspecto que eu acho que também nesse desafio é positivo é de entender de um outro jeito a forma de expor ou transmitir uma aula ou uma coreografia ou passar a ideia do trabalho corporal e vocal que a gente desenvolve de forma presencial para esse contexto remoto e virtual. Eu acho que o aspecto mais interessante dessa forma remota é de fato a questão de acessar a pessoas que não teriam possibilidades de ter acesso. Então dá também para trabalhar com pessoas no elenco que estejam em outra cidade, em outro país. Então dá para agregar num projeto ou num evento
desta forma, remota e virtual, pessoas que estejam em um país diferente e que antes nós não poderíamos de fato convidá-las ou ela acessar para participar do projeto. Então acho isso um aspecto interessante e positivo. A outra pergunta é: há mais projetos da CIA previstos no formato online e quais seriam? Sim, eu acho que para intensificar essa investigação com relação à cinecoreodramaturgia, nós vamos fazer a versão 2 de inspiratórias em textos do Samuel Beckett, que é desenvolver essa versão que acabou de acontecer nos teatros de São Paulo, para um projeto que a gente vai gravar essa semana agora, começar os ensaios no Teatro João Caetano e gravar na próxima semana, que a gente chama de Espectador de Olhos Invisíveis ou Um Piquenique no Fim do Mundo. Vai agregar textos Pioravante Marchi como inspiração, do Caminhos, textos escritos mais do final da década de 60, 70, os últimos textos de Beckett, né, que se debruçam no esgotamento do espaço, mais do que a ideia em si, do tempo em si, né? A primeira versão que a gente fez agora do Especulador de Olhos Invisíveis de Carne para a internet, que virou uma outra obra, né, de 44 minutos, ela pegou o Despovoador. Essa versão 2, que seria uma continuação desse capítulo, mas é separado, é uma outra obra, ela pega esses aspectos. Então ela ecoa totalmente do Especulador de Olhos Invisíveis de Carne, mas vai pegar esse aspecto da pandemia, esse sufocamento, como já utilizamos antes, de uma forma outra. Então nós vamos fazer um espaço mais amplo e integrar as edições para se transformar numa cinecoreodramaturgia, as cenas nas casas dos intérpretes, que estão colocados em outros lugares da cidade. Então esse é o nosso desafio. Há um outro projeto que é conectado com o sentimento oceânico, que a gente chama de Fusca Azul, mas ainda não sabemos ao certo como que vai desenvolver isso. É um aspecto bem pessoal de iniciativa, conectado aos primórdios, a uma coisa específica minha, como João Andreazzi, que eu aprendi a dirigir no Fusca Azul, Fusca da minha mãe. Então é um momento que seria uma homenagem para minha mãe, que eu chamo também como Café Jacira. Toda essa relação de conexões que há na família, nas lembranças, nos cheiros, nesse Fusca Azul que está lá na garagem da casa dela. Então nós começamos uns testes de imagens e acho que vai ser algo que vai acontecer uma cinecoreodramaturgia e outros que não vou mencionar agora. Mas agradeço o convite. Se alguém tiver alguma questão, manda pra gente pelas redes que for veiculado esse vídeo, e acho que é fundamental a discussão sobre tudo isso, a maneira de fortalecermos dessa forma de difusão artística. Acho que tem que ter uma discussão sim com a Secretaria de Cultura, com nós artistas que estamos produzindo no front, nesse momento tão delicado, porque tem muitas dificuldades no meio que vão surgindo, que são conectadas ao Facebook, ao YouTube, ao Instagram, como eles administram nós das artes cênicas, nós que estamos no lugar de irmos ao teatro, usando essas redes para apresentar uma proposta que é um experimento de vida, de arte conectado ao desenvolvimento de uma linguagem, de acesso
eu acho que o acesso poderia ser aperfeiçoado isso, não só pensar no sentido de marketing, de venda, mas o aspecto cultural, né? Então tem que ter aí uma diferença. Agora o Facebook, o YouTube e o Instagram é o nosso palco. Então acho que podia ter umas melhoras nesse aspecto de tempo, de ajudar a gente a formar público para assistir e prestigiar esse tipo de trabalho e fortalecer a cultura como um todo, fortalecer a alma humana, não só esse consumo excessivo. É isso, gente. Obrigado. Até a próxima.